orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por este culto que estamos aqui te prestando, Senhor. Muito obrigado por termos tido a oportunidade de louvarmos ao teu nome, de cantarmos louvores, de orarmos ao Senhor, de ouvirmos porções preciosas da tua palavra. Obrigado por já ter falado conosco neste momento, neste culto, Senhor. E iremos passar agora para o momento da proclamação da tua palavra, a proclamação da verdade, Senhor. E suplicamos que o Senhor abençoe mais uma vez o teu servo Marcos, que ele possa aqui ser bênção para nós nesta noite, que ele pregue a tua palavra, o que a tua palavra nos diz, Senhor. E sejam os teus ensinamentos aqui esta noite a serem proferidos através da instrumentalidade do teu servo. Nos abençoe também para que possamos estarmos atentos e com ouvidos voltados ao que a tua palavra tem a nos dizer esta noite, Senhor. Assim seja mais um momento para a tua glória aqui neste culto. Amém. Graças a paz, queridos irmãos. Boa noite a todos. Bom, né, estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo, para adorarmos ao Senhor e cultuarmos aquele que é digno da nossa adoração. É bom louvar o nome do Senhor e agora também ouvirmos a pregação da palavra. Nosso desejo, como foi orado aqui, é que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele dirija a nossa vida e que saiamos daqui alimentados pela Escritura Sagrada. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, dando continuidade à nossa série. Começamos na semana passada o capítulo 8º, estamos avançando nesta série de exposições e hoje continuando no capítulo 8, vamos expor hoje apenas 3 versículos, tá certo? Versículos 11 a 13. Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. E o nosso desejo é que o Senhor continue falando ao nosso coração, como Ele tem falado ao longo das semanas. Esse é o nosso desejo. Você pode abrir e também acompanhar aqui do lado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Até aí a pregação, até a leitura da palavra de Deus, podia ser a pregação também, né? Texto bastante direto, para os nossos corações. Mas vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Oremos. Senhor, Deus bendito, Deus de toda graça, como é bom estarmos juntos em mais um domingo à noite, Pai, tua igreja, teu povo reunido aqui para te louvar, falar contigo e ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aumente a nossa fé e que possamos aqui, Senhor, ser dirigidos, alimentados, fortalecidos na tua palavra, mas também desafiados, repreendidos, corrigidos, porque cremos que a tua palavra é poderosa, é viva, é uma espada que corta no mais profundo do nosso ser. Por isso te pedimos que o Senhor use a tua palavra, que o teu Espírito use a tua palavra para trazer teu direcionamento para as nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Algumas semanas, irmãos, nós estávamos aqui pela manhã, refletindo um pouco, né, num momento de segundo round depois da escola bíblica dominical, como acaba sendo frequente. Estávamos conversando sobre a pessoa de Tomé, o apóstolo Tomé. Estávamos conversando sobre aquele momento mais famoso da vida de Tomé, em que ele, depois da ressurreição de Jesus, depois de Jesus já ter aparecido a maioria dos discípulos, mas Tomé ausente, não estava naquele momento, quando ele retorna e todos contam, Tomé, você perdeu, né? Jesus estava aqui, vivo, né? Ressuscitado. Tomé diz aquela frase, né? Se eu não o ver, se eu não o tocar, se eu não olhar para as suas feridas, para, né, as suas mãos, para o seu lado, eu não vou acreditar. De modo nenhum eu acreditarei. E a Jesus, né, cheio de graça, cheio de misericórdia, aparece diante de todos os seus discípulos, Tomé agora incluído, e tem aquele diálogo maravilhoso em que a fé de Tomé é tratada, né, e o Senhor Jesus, ele traz, né, aquela exortação ali para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Seja crente, Tomé. Creia em mim. E meditando, né, foi algumas semanas que nós estávamos conversando sobre esse episódio e isso tem me trazido, né, boas reflexões, pelo menos em casa, nas minhas orações diante do Senhor, e como eu tenho pedido para o Senhor cuidar da minha fé, porque todos nós somos um pouco Tomé, né? Todos nós temos às vezes o nosso coração endurecido e precisamos de uma chacoalhada do Senhor e que Ele de fato nos convide, nos chame à fé. Não seja incrédulo, creia, seja crente. Quando nós olhamos para todo o Evangelho, né, todas as narrativas do Evangelho, especialmente o Evangelho de Marcos, que temos acompanhado ao longo das semanas, nós temos percebido, e essa é uma boa maneira de a gente olhar para o ministério de Jesus, como um dos grandes propósitos de Cristo, enquanto caminhou nessa terra, enquanto pisou nesse chão, foi cuidar da fé das pessoas, estabelecer pessoas, homens e mulheres de fé. E isso não ficou naquele tempo, não ficou naqueles anos do primeiro século, é também o propósito do Senhor hoje. E eu e você, meus irmãos, que todos nós aqui, todo o povo de Deus, nós possamos ser descritos como pessoas de fé, que creem em Jesus, que creem na palavra do Senhor, e não incrédulos, e não descrentes. Isso é muito interessante, como os milagres de Jesus estavam sempre ligados a manifestações de fé. Por exemplo, passamos inclusive recentemente por né, em que uma estrangeira, né, Bruno esteve pregando aqui, uma estrangeira teve a sua fé elogiada por uma expressão ali, por um reconhecimento da sua incapacidade, do seu desmerecimento da graça de Cristo, e Jesus olha para aquela mulher e diz assim, olha, a sua fé, ela é boa, ela é saudável. Ele elogia a fé daquela mulher. E em tantos outros momentos, Jesus olhava para as pessoas e ele queria tratar a fé delas. Nós vamos ainda ver muitos outros, mas nós também devemos reconhecer que enquanto a fé é algo que é buscado, por outro lado, nós temos o problema, nós temos a doença, a incredulidade. A incredulidade, ela também se manifesta nas páginas dos evangelhos. A incredulidade de pessoas como nós, a incredulidade dos discípulos que tantas vezes se levantam, né, como nós vimos também na semana passada, depois já de uma grande demonstração do poder de Cristo, agora na segunda multiplicação de pães e peixes, né, bem também destacado pelo Bruno, né, na segunda, os discípulos demonstraram mais uma vez a sua falta de fé. O que a gente vai fazer, Jesus? E agora, como vamos alimentar Jesus? E podemos ver, inclusive, no próximo texto, certo? Na continuidade desse texto de hoje à noite, que Jesus faz questão de lembrar. Vocês não lembram, não? Que quando
aquelas pessoas estavam reunidas, eu multipliquei os pães e alimentei aquela multidão 2 vezes, Jesus está tratando a fé daqueles homens. Mas também encontramos um grupo de pessoas, um grupo de opositores de Jesus, que eles demonstravam como ênfase, como o maior destaque das suas interações com Cristo, a sua incredulidade. E eles, vejam só, aparecem mais uma vez aqui nesse nosso texto, nesses pequenos versículos, nesses poucos versículos que estão aqui em Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. Os fariseus aparecem aqui nesse texto, aqueles conhecidos inimigos de Cristo, aqueles conhecidos opositores do Senhor Jesus, que estavam sempre à espreita, sempre perseguindo, onde Jesus ia, sempre tinha esses camaradas ali para tentar a Jesus, para ver se Jesus cairia em algum tipo de cilada, para que eles pudessem acusá-lo de alguma blasfêmia, acusá-lo de alguma quebra da lei, para que pudessem chegar até o extremo de matá-lo, como nós já vimos que eles estavam buscando fazer. E é isso que acontece aqui. No versículo 11, nós vemos que os fariseus chegaram. Mas chegaram onde? Nós devemos lembrar que até o texto anterior, o Senhor Jesus estava numa região de gentios, uma região gentílica. E isso foi uma grande ênfase nos últimos sermões. Jesus teve aquela conversa com a mulher Ciro-fenícia. Jesus pôde curar aquele homem na região de Decápolis, na região de Gadara, onde mais uma vez Jesus demonstra o seu poder e a sua misericórdia no meio dos gentios. Jesus pôde multiplicar, os pães e peixes diante de uma multidão de maioria gentílica agora, mas eles voltaram. Atravessaram novamente o mar da Galileia, e o texto anterior, versículo 10, termina dizendo que eles foram para a região de Dalmanuta. Vejam, eles partiram para a região de Dalmanuta. Essa região ela não é muito bem conhecida, certo? Os estudiosos, aqueles que gostam que se empenham em mapear a região bíblica, ela é uma cidade, uma região que não se sabe precisar exatamente onde ela ficava, mas tudo indica que é do lado judaico, do Mar da Galileia. Tudo indica que se trata de um local do ocidente do Mar da Galileia. Jesus estava com muita frequência fazendo os seus milagres do outro lado, De maneira que esses homens agora, eles chegam imediatamente. Perceba que não tem pausa, não tem tempo de descanso. Esses homens veem, aparentemente, veem Jesus e seus discípulos desembarcando e rapidamente chegaram e começaram a discutir com Jesus. Se estabelece mais um momento de confronto, mais um momento de debate. E aqui nós temos um pedido dos fariseus, eles fazem uma proposta a Jesus, e mais na frente, no versículo 12, nós temos uma resposta. Então, a nossa exposição de hoje vai se dividir exatamente nessas duas partes. A proposta dos fariseus, a resposta de Jesus. Vamos ver o que o texto nos diz de maneira mais profunda. Os fariseus, eles chegam e eles começam a discutir com Jesus. É interessante que no texto paralelo, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, os fariseus estão aqui acompanhados dos saduceus. Já falamos aqui algumas vezes que esses dois partidos, esses dois conjuntos de religiosos, eles não se batiam muito bem. Eles eram rivais. Eles tinham interesses, muitas vezes até contrários. Os fariseus de um lado, homens da lei, homens estudiosos, os homens da sinagoga, os saduceus, os homens do templo. Aqueles que estavam com o sacerdócio e por isso disputavam o prestígio da religião.
o prestígio da religiosidade. Lembre-se do templo, não vão muito para as sinagogas, os fariseus, não, vão para as sinagogas. Então, esses dois grupos, eles eram rivais. Mas é muito interessante a gente perceber como, quando se trata de ir contra o Senhor Jesus, quando se trata de ir contra Cristo, os piores inimigos acabam se tornando amigos. E, em comum acordo, se voltam contra a verdade, se voltam contra o Messias. Então, Mateus nos diz, fariseus e saduceus. O Evangelho de Marcos, ele se pauta, que ele foca especialmente nos fariseus. E eles começam a discutir com Jesus. Provavelmente se tratava aqui de uma comissão destacada especialmente para continuar provando a Jesus. Porque os fariseus faziam disso. Quando se levantava um novo mestre, quando se levantava um novo professor, mais um homem que começava a rebanhar discípulos, fazia parte do papel zeloso do fariseu dizer o seguinte: vamos lá ouvir esse homem, vamos verificar, vamos avaliar para ver se a gente o aceita como um mestre da lei, o aceita como um professor, ou vamos ver também se ele não deve ser rechaçado, né? se ele vai ser abandonado. Então, provavelmente, se tratava de uma comissão como essa. Perceba, do ponto de vista deles, homens preocupados com a verdade, homens preocupados com a palavra, homens da lei, homens religiosos, e que estão com uma grande missão de guardar a verdade. Então, eles chegam diante de Cristo, chegam diante de Jesus, daquele homem, e o que é que eles fazem? Eles pedem um sinal vindo do céu. Esse é o pedido deles. Ó Jesus, nos dê um sinal, uma demonstração clara do teu poder, da tua autoridade. Nos dê, Jesus, uma demonstração inescapável, irrefutável de quem o Senhor é. Porque eu não sei se o Senhor sabe, né? De repente eles poderiam até dizer assim: tem gente que não está crendo no Senhor, tem gente que não está dando muito ouvidos àquilo que o Senhor está falando, tem gente que está dizendo até que o Senhor é enviado de Beelzebu. Não sei se o Senhor está sabendo, né? São os fariseus que falavam isso, né? Mas a proposta deles é: mostra o teu poder. O que custa? Só faz mais um milagre. Nos dá um sinal vindo do céu. A questão, irmãos, é que, e o texto aqui é muito claro, o texto inspirado pelo Espírito Santo, o evangelista Marcos aqui sendo capacitado pelo Senhor, que é o autor primário da Bíblia, que sonda mentes e corações. Está aqui o detalhe que a gente não pode ignorar. Esses homens estavam pedindo um sinal, pedindo um milagre, como muitas pessoas faziam naquele tempo. Mas eles estavam fazendo isso o quê? Tentando a Jesus. O coração deles não era um coração de fé. Não era um coração de crer naquele que estava diante deles. Eles poderiam até compreender que sim, aquele homem estava fazendo milagres. Eles poderiam até já ter presenciado alguns deles. Mas no coração deles havia a motivação da tentação. O coração deles não era sincero diante de Jesus. Faz mais um sinal. Nos mostra um sinal, e perceba, vindo do céu. Aqui a questão podemos ter até uma dupla interpretação. Pode ser a questão realmente da origem desse sinal, nos dê um milagre, nos dê uma demonstração clara do poder e de uma autoridade que vem de Deus, que vem do alto, que vem dos céus. Ou o que
parece ser mais adequado ler, eles pedem um sinal que seja visível no céu. Como os profetas predizeram. Como os profetas, eles anunciaram há tanto tempo no passado que quando vier o juízo, quando vier o Messias, nós lemos essas profecias. O sol, ele vai se apagar, a lua vai se tornar em sangue, as estrelas vão cair, sinais no céu serão vistos. Era isso que eles queriam. O Senhor nos diz que é o Messias, o Senhor nos diz que é o libertador de Israel, aquele que veio de uma vez por todas para salvar o povo da aliança, aquele que veio de uma vez por todas para nos liberar do domínio dessas nações que estão sobre nós. Está na hora, Jesus. Está na hora de o Senhor cumprir aquelas antigas profecias. Está na hora de o Senhor demonstrar, não de maneira mais secreta, porque aos olhos deles, de repente, Jesus era muito tímido. Ele fazia um milagre e pedia segredo. Fazia milagre e não fazia tanto alarde assim. Demonstra de maneira clara. Mas como nós vemos aqui, eles estavam tentando a Jesus. E a palavra aqui é a mesma que já apareceu no Evangelho de Marcos. É a mesma que aparece em Mateus, é a mesma que aparece em Lucas, lá no início do Evangelho, quando Jesus ele é tentado por Satanás. Satanás ali. Você pode puxar pela mente o relato de Mateus, que é bem detalhado. O que Satanás pede diante de Jesus? Exatamente demonstração de poder. Exatamente sinais e maravilhas. Transforma essas pedras em pães. Salta deste lugar elevado para que os anjos venham te socorrer. Sinais e maravilhas. Mas sabemos que a intenção de Satanás, da mesma maneira, a intenção dos fariseus não era dar glória a Cristo. Não era reconhecer naquele homem o poder de Deus e dar glórias a Ele. Pelo contrário, era uma motivação inimiga, uma motivação que vem para destruir e não para se submeter ao Senhor. Os fariseus aqui estão de maneira triste, dramática, se assemelhando com Satanás. Veja que coisa terrível. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Nós queremos nos parecer com Cristo e não com Satanás. Mas é assim que o incrédulo se parece. É assim que aquele que tem o seu coração duro, fechado à palavra, ao poder, à autoridade de Cristo, ele se parece. Muitas vezes, irmãos, porque nós somos incrédulos, nós nos parecemos com Satanás. Ai de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Esses homens, eles estão tentando a Jesus, querendo o lançar em uma cilada, como eles estavam acostumados a fazer. Porque eles poderiam dizer, faz um sinal, e se Jesus não faz, de repente por não conseguir, de repente por não querer, eles poderiam dizer, tá aí, não tem poder. É um poder que vem e vai embora. Então ele não é o Messias. Mas se de repente Jesus demonstra aquele poder, se o Senhor Jesus faz aquele sinal que eles estavam pedindo, eles já tinham uma carta na manga, né? Lembra? Eles já usaram essa cartada. Ele faz isso por poder de Beelzebul. Faz isso por poder de Satanás. Por isso não é confiável. Não creiam nessa palavra. Não sigam o seu ensino. A questão é, eles pedem um milagre, eles querem ver um milagre, mas no coração deles não há disposição nenhuma para crer no autor do milagre. Eles queriam, na verdade, tentar a Jesus. A resposta de Jesus
irmãos, está no versículo 12. Jesus, ele reage àquele pedido de uma maneira muito, veja, muito enfática. O versículo 12 diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Eu acho maravilhosa essa expressão. Veja como Jesus, ele reage emocionalmente a essa proposta dos fariseus. O íntimo de Jesus, o Espírito de Cristo, que era homem como nós, que é homem como nós, sujeito também a emoções, sujeito às suas afeições, essa proposta muito clara de incredulidade daqueles homens incomoda profundamente a Jesus. O íntimo do Espírito de Cristo solta um gemido. Perceba, a incredulidade é uma afronta ao Deus vivo e verdadeiro. Aquele homem que estava ali sendo abordado pelos fariseus é o Deus verdadeiro, Deus vivo, encarnado, que andava com os homens, e ali tendo que olhar nos olhos daquelas pessoas, bem vestidas, com seus trajes religiosos, usando o nome do Senhor em vão. Aquelas pessoas que, aos olhos de toda a população, eram pessoas exemplares, que deveriam ser seguidas e ouvidas, mas que, na verdade, e o Senhor Jesus sabia disso, descrentes, ao pedirem, aparentemente com tanta piedade: ó Jesus, nos mostra um sinal, queremos ver o teu poder. Aquilo incomoda a Cristo. A incredulidade incomoda. A incredulidade é uma afronta. A incredulidade, ela, não só nesse texto, mas em tantos outros, ela ataca a glória do Senhor. O Senhor Jesus, vez ou outra, lamenta, chora pela incredulidade. Lembra? Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis acolher vocês como uma galinha acolhe os seus pintinhos, mas você não me recebeu. Jerusalém, que mata profetas, que mata aqueles que são enviados pregando a verdade do Senhor. Incrédulos. A incredulidade, irmãos, é uma afronta à glória de um Deus vivo e verdadeiro, daquele Deus que estava ali diante daqueles homens. O Senhor Jesus, gemendo, ele diz: por que esta geração pede um sinal? Uma pergunta retórica. Vocês estão pedindo um sinal? No texto de Mateus nós temos um pouco de mais detalhes. Vocês sabem medir os sinais do céu. Se o céu está um pouco fechado, vocês dizem que vai chover. Mas vocês não têm sensibilidade e sabedoria para contemplar os sinais que já estão sendo dados a vocês. No Evangelho de Marcos: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Essa expressão, irmãos, em verdade lhes digo, é uma expressão muito usada nos discursos de Jesus. Ela é uma expressão solene. Alguns tradutores traduzem como: eu solenemente digo. É interessante que no grego, essa expressão em verdade, ela é uma palavra muito conhecida nossa. Amém. Amém. Como se ele dissesse: amém, digo. Amém, eu digo. Um advérbio que nos fala dessa verdade, como se fosse uma declaração
solene e formal, que não é dita da boca para fora, não é simplesmente uma mera opinião, não é simplesmente um mero comentário. Lembra? É o Deus vivo que está ali e ele está dizendo: eu solenemente afirmo, eu digo em verdade, eu assino embaixo que nenhum sinal será dado a esta geração. Nenhum sinal será dado a esta geração. E de repente, uma pergunta pode surgir na nossa leitura. Peraí, Jesus, mas o Senhor já está fazendo muitos sinais nessa geração. Milagres, né, estão sendo feitos o tempo todo. Nós estamos lendo aqui, já estamos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Já vimos sinais, curas, expulsão de demônios. E o Senhor vem dizer agora que não vai fazer mais nenhum. Vai dizer agora que nenhum sinal será dado a esta geração. É claro que o que Jesus está falando aqui, irmãos, é mais profundo. É uma questão aqui é uma questão aqui de como Deus, em Cristo, está se manifestando àquela geração. Quando nós lemos essa palavra geração, normalmente nós podemos interpretá-la de dois sentidos. No sentido temporal, né, cronológico. Jesus podia estar dizendo que aquela geração era incrédula, aquelas pessoas que viviam naquele tempo, como nós falamos hoje, né? Hoje nós temos até nomes, né, de geração. Eu sou segundo o sociólogo, sou um millennial, né? E aí eu leio lá o que é que o millennial é e curiosamente, eu me vejo naquilo, né? Eu acho muito interessante, né, como nós temos essas tendências, né? Temos aqui pessoas de outras gerações mais antigas, mais novas, mas não é bem nesse sentido que geração aqui está escrito. Geração também pode ser entendido no sentido étnico, no sentido geográfico, podemos dizer assim. Essa expressão, irmãos, aqui, mais uma vez, como tantos outros no Evangelho de Marcos que nós já encontramos, ela é uma expressão que nos fala daquele tema tão importante no Novo Testamento, do endurecimento dos judeus. Do endurecimento daqueles para quem Cristo veio, de acordo com o Evangelho de João. Veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus lamenta, contempla a incredulidade daquela geração. E ele diz: essa geração pede um sinal. Nenhum sinal será dado a esta geração. Interessante que Jesus, olhando para a incredulidade daqueles homens, a ideia é: nenhum sinal será dado a vocês que estão endurecidos. Nenhum sinal será dado àqueles que, de maneira tão dura, de maneira tão incrédula, olham para o Messias com seus corações fechados a ponto de não o receberem. Isso não significa que Jesus não estava fazendo milagres, porque sabemos que ele estava. Isso não significa que havia judeus naquele tempo que creriam no Senhor, porque sabemos que todos os apóstolos eram judeus. A grande maior parte dos primeiros cristãos eram todos judeus. O apóstolo Paulo, judeu, a ponto de ele dizer lá em Romanos capítulo 11, será que Deus abandonou o seu povo? De maneira nenhuma, porque eu sou judeu. Então veja, aqui um ensino, e é claro, muito sensível, né, que a gente não pode esgotar nesse sermão, mas muito presente no Novo Testamento, de uma maneira interessante como Deus está lidando com aquele povo específico, a ponto e aí de acordo com Romanos capítulo 11, vir endurecimento da parte de Deus para eles. Isso faz, é claro, faz parte do propósito global do Senhor.
por causa do endurecimento dos judeus, o evangelho foi direcionado aos gentios. Isso nos abençoa. Isso traz para nós a graça de Deus. Isso nos abre a porta da salvação. E veja como Jesus está aqui afirmando para aqueles homens: nenhum sinal será dado a esta geração. No Evangelho de Mateus, a resposta de Cristo é um pouco maior. Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Como assim? O sinal de Jonas? Parece que Jesus puxa do nada, né? Esse personagem. Qual foi o sinal de Jonas, né? Jonas foi aquele profeta teimoso, meio desobediente, meio não, né? Completamente desobediente, que ao ouvir claramente o chamado da parte de Deus para ir a uma cidade violenta, inimiga do povo de Deus, para pregar juízo, ele não vai. Ele não vai, foge, vai para outro lugar. Sabemos a história. É engolido, não é, por um grande peixe no meio do caminho e de repente está lá em Nínive, naquela cidade que ele não queria ir, né? O Senhor fez questão de levá-lo, né, de primeira classe, e ali ele é levado, né? Mais uma vez vem a palavra do Senhor a Jonas e ele vai e ali proclama a misericórdia, proclama o juízo de Deus. A pregação de Jonas era uma pregação de confrontação. Jonas não estava pregando o evangelho num sentido mais estrito da palavra. Jonas estava pregando o juízo, a confrontação, estava dizendo que ali haveria destruição da parte de Deus. O povo de Nínive, a começar do seu rei, se arrependeu. Se arrependeu. E o Senhor poupou aquela cidade. Derramou a sua misericórdia. Sabemos que Jonas ficou irado com isso. Foi reclamar. Eu sabia, por isso que eu não vim. Por isso que eu não vim pregar. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor é um Deus bom. E não rejeita um coração quebrantado. E aí Jesus vem agora e diz: nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas. A história de Jonas era tão rica, irmãos, que o sinal de Jonas, na verdade, é um sinal enorme. Um alerta para aquela geração dos tempos de Jesus. E para todos aqueles que têm contato com a palavra da verdade. Se arrependa. Se arrependa, porque há de vir juízo da parte de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Abandone a incredulidade. Se apegue ao Senhor, como nós lemos lá em Isaías capítulo 5. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio a sua iniquidade. E olhe para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. É rico em perdoar. O sinal de Jonas. Alguns comentaristas trazem essa colaboração, eu acho maravilhosa. Jonas esteve aprisionado no ventre daquele grande peixe por 3 dias e 3 noites. O Senhor Jesus seria aquele também que estaria aprisionado no ventre da terra e ao 3º dia ressurgiria. Aqueles fariseus, eles pediam uma demonstração do poder do Senhor. Jesus já tinha dado grandes demonstrações, já tinha dado grandes demonstrações da autoridade e do poder que vem do alto. Ele ainda daria mais uma
enorme de uma vez por todas. A sua morte e a sua ressurreição. Esse é o sinal. Esse é o milagre. E cá estamos nós, irmãos. Cá estamos nós. Mais de 20 séculos depois daquele dia. E, infelizmente, ainda tem pessoas que não creem no sinal que viram de Cristo. Esse texto, irmãos, de maneira muito simples, é um texto simples, é um texto direto. Uma interação rápida entre Jesus e aqueles fariseus, mas que nos fala desse problema da incredulidade. Nos fala de como a incredulidade ela se relaciona com aquilo que é sagrado, se relaciona com aquilo que é verdadeiro, de maneira cínica, de maneira a estar com o seu coração totalmente distante, mesmo tendo contato com as coisas da verdade, mesmo tendo contato com a lei, com a escritura, mesmo olhando para Cristo face a face, aqueles homens estavam com os seus corações duros e distantes do verdadeiro Senhor. E assim, muitas vezes estamos nós, ai de nós, irmãos, quando fechamos a porta do nosso coração, às claras demonstrações da verdade do Senhor. Esse texto, irmãos, ele nos fala de nós, nos fala de mim, nos fala dos irmãos, nos fala de como nós éramos, mortos em nossos delitos e pecados, sem Deus, sem esperança, sem fé. Nos fala das pessoas com quem nós convivemos neste mundo, pessoas que estão com seus olhos cegos, com seus corações fechados. Nos fala sobre a necessidade do Evangelho. Nos fala sobre a necessidade da fé. Como disse no início, aquele que é um dos grandes propósitos do Senhor, estabelecer homens, mulheres de fé. Diante disso, irmãos, temos aqui algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, que você possa compreender que a nossa fé, a sua fé, especialmente, ela deve ser nutrida, deve ser alimentada. Nós, diante de um texto desse, podemos ser levados a uma pergunta um pouco delicada. Será que então não posso pedir nada a Jesus? Eu não posso, numa oração, por exemplo, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse tal e tal coisa na minha vida. De repente é uma doença, uma pessoa amada, enferma. Ou de repente você está ali lidando com uma questão de dúvida, de insegurança mesmo na sua fé. E quer pedir que o Senhor demonstre o seu poder na sua vida. E mostre a verdade, Senhor. E aí nós devemos compreender, irmãos, que muitas outras pessoas pediram milagres a Jesus. E foram atendidas de bom grado. Tantas outras. A mulher sírio-fenícia, o centurião romano, Jairo, que veio desesperado, pedindo ajuda por sua filha que estava doente, depois acabou falecendo. A mulher do fluxo de sangue, que nem pediu, apenas viu em Cristo a salvação, viu em Cristo a solução e tocou na sua veste. Cristo estava o tempo todo com pessoas que viam nele a solução para os seus problemas até mais terrenos. A questão aqui é o coração. Se você está passando por uma crise de fé, e eu quero lhe confortar dizendo que elas são mais comuns do que a gente imagina. E gente que muitas vezes você pensa, aquele cara não passa nunca por uma crise de fé.
Quem diz que nunca passa, né, certamente está mentindo. Você está passando por uma crise de fé? Use essa crise, aproveite essa crise para se aproximar do Senhor, para resolvê-la aos pés de Cristo. Não desperdice a sua crise de fé. Veja, isso parece contraditório, mas infelizmente tem gente que comete a tolice de quando começa a insegurança, ao invés de ele seguir para aquilo que é sólido, ao invés de seguir para aquilo que é firme, que é verdadeiro, ele se afasta. E muitas vezes com um tipo de piedade, né? Uma aparente piedade. Não, eu não vou muito para a igreja porque eu estou um pouco frio, um pouco desestimulado. Vou deixar para ir quando tiver, né, mais firme, né? Vou deixar para ler a Bíblia quando eu tiver realmente mais crente. Eu vou deixar para orar quando tiver mais crente, para que eu possa chegar diante de Deus e dizer assim, olha, agora eu estou bom. Isso pode parecer muito zeloso, de você querer se relacionar com Deus só no seu ápice. Mas isso, irmãos, é de uma tolice tão grande. É de uma... me perdoe a palavra, tá certo? É de uma burrice gigantesca, porque não faz sentido nenhum. Irmão, você está frio? Como muitas vezes nós estamos, como muitas vezes eu estou. Está com crise, está com dúvida. Corra para aquele que é a verdade. Corra para aquele que tem palavras de vida eterna. Corra para aquele que é o Deus vivo e verdadeiro e que é poderoso para solucionar as crises do seu coração. E ele te aceita, porque ele não está preocupado com o seu desempenho, ele não está preocupado com o tamanho da sua fé, como quem diz assim, se você tiver 1 metro de fé, aí sim eu vou ouvir você. Não, porque não é, meu irmão, o tamanho da sua fé que te salva, é em quem você coloca essa fé. Creia em Jesus. Mesmo que a sua fé seja fraca, o Senhor Jesus disse, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é uma fé poderosa. É uma fé poderosa. Mas na frente a gente vai olhar para um texto no Evangelho de Marcos que eu acho maravilhoso. Aquele homem que tem o seu filho, que está tomado por um espírito imundo, por um demônio. Os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus vem e aquele homem diz, olha, os teus discípulos não conseguiram, e o meu filho está aqui, está se debatendo no chão, às vezes ele é lançado na água, às vezes ele quer ir para o fogo, e agora? Jesus diz, olha, tudo é possível ao que crê. Aquele homem entende isso como um desafio. E ele responde, eu creio. Mas ele não responde só isso. Ele diz, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. É essa, irmãos, a atitude que nós devemos ter. É conhecer que a nossa fé, ela precisa ser nutrida, alimentada, fortalecida. Ela precisa de cuidados. A nossa confissão de fé, ela, a expressão que eu amo na nossa confissão, diz, a fé, ela pode ser fraca ou forte, mas ela sempre alcança a vitória. Sempre alcança a vitória. Por isso, creia em Jesus. E veja em Jesus o remédio para a sua fé. Não confunda fé com curiosidade religiosa. Tem muita gente que se aproxima das coisas de Deus como um cientista se aproxima de um tubo de ensaio. Ele está preocupado em estudar as coisas e não em vivê-las, não em crer nelas. E infelizmente, meus irmãos, essa é uma tentação que ela é muito mais comum em igrejas reformadas.
Em igrejas que, pela graça de Deus, nós somos mais dados ao estudo, mais dados à teologia. Os irmãos sabem como eu amo a teologia. E por mim todo mundo era estudioso. Por mim todo mundo fazia seminário aqui. Eu sei que os irmãos não têm tempo. Mas, infelizmente, existe, no meio dessa atividade tão gloriosa que é estudar as coisas de Deus, da palavra de Deus, estudar teologia, existe sempre o perigo de nós lidarmos de maneira muito anestesiada em relação a essas coisas. Nós cuidamos sempre de artigos, de abstrações, de teorias, mas não cremos verdadeiramente. Esse ponto nos leva a um fato muito, parece contraditório, mas infelizmente acontece. E tem muito teólogo que é descrente. Tem muito professor de seminário. Não estou falando dos seminários presbiterianos aqui. É porque está sendo gravado, né? Mas não estou mesmo, não. Tem muitos seminários mundo afora que não tem compromisso nenhum com a fé. Autores de livros que não oram. Mestres, professores que não têm vida de devoção diante do Senhor. É possível. Porque senão porque é só um discurso. Tem gente muito capacitada. Tem gente muito inteligente nesse mundo. Você estuda, você se capacita e você ensina. Mas não confunda fé com conhecimento intelectual, com curiosidade religiosa, com acúmulo de informações sobre as coisas de Deus, sem nenhum compromisso com o Deus verdadeiro. Uma outra aplicação, irmãos, é que nós devemos aprender a discernir o coração por trás das perguntas. Jesus fez isso. Os fariseus chegaram, provavelmente falando uma frase que ele já tinha ouvido demais. Mostra um sinal, faz um milagre, faz a obra. Jesus, ele captou, ele é conhecedor dos corações humanos. São tentadores. Mas nós também somos chamados a discernir o coração por trás das perguntas. Nós não temos acesso ao coração das outras pessoas. Temos acesso às evidências, temos acesso aos frutos, aquilo que é feito com base no coração das pessoas. Especialmente também podemos levar a discernir o nosso próprio coração. Por que você tem feito as perguntas que você tem feito? É porque você quer crer ou você quer refutar a verdade? Peça que o Espírito purifique as suas motivações. Peça que o Espírito Santo santifique as suas motivações e te dê sabedoria para lidar de maneira paciente, sábia e pastoral as pessoas que o Senhor coloca na sua vida com perguntas. Nem todo descrente chega para nós para conversar sobre as coisas de Deus com afronta. Tem gente que chega. Principalmente hoje na internet. Está na moda debate, né? Um pastor versus 30 não sei o quê. Está na moda, é o que dá, né, visualização, é o que vende. No dia que esse pastor, perceba, no dia que esse pastor converter todo mundo, esse modelo vai deixar de vender. Anote, porque o pessoal quer ver a confrontação. No dia que o debate for tranquilo, todo mundo disser, não, rapaz, gostei, foi um debate tranquilo aqui, a pessoa diz, esse daqui foi fraco, vou ver outro.
Mas louvado seja Deus que nem todo mundo é assim. Há dúvidas sinceras. Há questionamentos de pessoas que compreendem um vazio no seu coração, que sabem que tem algo faltando, que querem compreender. E aí olham para você, alguém que tem as respostas. E o nosso desejo aqui é que todos nós sejamos e estejamos prontos a responder a razão da esperança que nós temos. Por isso, esteja com os seus ouvidos abertos, com o coração sensível, para discernir o coração das pessoas. Peça que o Senhor te dê oportunidades para falar do Evangelho. Uma outra aplicação, irmãos. Olhe para aquilo que nós temos de revelação. Os fariseus, quando pedem mais e mais, eles não estão dizendo que não se contentam com aquilo que Jesus já demonstrou. Concorde comigo que o Senhor Jesus já fez grandes demonstrações do seu poder. Muitas pessoas já seguiam a Cristo, estavam de fato convencidas de que Ele era o Salvador, convencidas de que Ele era o Messias. Os fariseus, eles rejeitavam tudo aquilo. Não, isso aqui não convence. Isso não me basta, eu quero mais. Felizmente, muitas vezes, nós parecemos com esses fariseus nesse sentido também. Nós temos já a revelação completa. Nós temos já tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa salvação, para a nossa piedade, para a vida que glorifica a Deus. Nós temos tudo nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Mas a gente sempre quer um pouquinho mais, né? E a gente vai e vive essa espiritualidade que vive de novidade em novidade. É sempre a inovação. É sempre o novo mover. É sempre o novo movimento, o novo sonho, a nova linguagem, a nova igreja. O Senhor Jesus nos chama a reconhecer que até mesmo quando Deus, Ele para, perceba, Ele para de dar sinais. Não é porque Ele está dizendo, não, eu não vou falar mais com você. É porque Ele está dizendo, o que eu já disse é suficiente. O que nós já temos é fundamental. É bastante para construirmos a nossa vida. Por isso, perceba que muitas vezes a incredulidade ela é disfarçada de piedade. Alguns irmãos de outras tradições, mas ligadas à experiência, ligadas àquilo, né, aquilo que se sente, correm esse perigo. Né? Se os reformados correm o perigo ali da incredulidade pelo lado do estudo, do ensino e tudo mais, permita dizer que os nossos irmãos pentecostais, eles têm também esse perigo da incredulidade pela falta de experiência. Porque é muito fácil crer quando as coisas estão acontecendo. É muito fácil se sentir estimulado, encorajado quando o mover acontece, me permita falar dessa maneira. Mas e quando não vem? E quando a música já não mais arrepia?
quando as lágrimas já não descem mais nos olhos. O que fazer? Nós somos chamados não a inovação, mas a um retorno a Cristo, a um retorno à palavra. Esse foi o desejo, o projeto dos nossos irmãos reformadores lá no século XVI. A gente está em outubro, né? O mês da reforma. O projeto dos nossos irmãos não era trazer novidade. O projeto dos nossos irmãos foi: vamos voltar para onde nós não deveríamos ter saído. Vamos retornar à Escritura, a Cristo, a fé, a graça, a glória de Deus. Esse também deve ser o nosso ímpeto. Nesse sentido, meus irmãos, exercite uma fé que confia, mesmo sem ver. Porque é isso que é fé. É a firme convicção daquilo que a gente não vê. Isso que é fé. Tomé, retornando ao nosso irmão, ficou para a história conhecido como discípulo incrédulo. É uma injustiça, tá certo? Porque a história não termina com Tomé incrédulo. A história termina com Tomé crente. Com o seu coração ali, com o seu temperamento, provavelmente, dizendo: não, só acredito vendo. Só acredito se diante de mim estiverem as feridas de Cristo. Se eu puder colocar a mão no lado de Jesus, para ver a ferida onde a lança do soldado entrou, aí sim eu vou acreditar. Jesus Cristo, conhecedor do coração de Tomé, se apresenta diante daqueles homens, diz: paz seja convosco. E ele se volta diretamente para Tomé. Tomé, está aqui. Toque. Aquelas palavras, irmãos, e essa é a minha percepção, não são palavras de repreensão. Não são palavras duras de Jesus. É um convite. Venha, Tomé. Encontre o fundamento para a sua fé. Encontre em mim o fundamento da sua fé. Veja com os seus próprios olhos que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Eu acho maravilhoso, porque Tomé, ele não toca nas mãos de Jesus. Ele não toca no lado de Jesus. O texto de João relata que Tomé imediatamente cai aos pés de Jesus e diz: Rei meu e Deus meu. Tomé, o crente, aquele que creu, aquele que viu em Jesus o fundamento da sua fé. Mas veja, Jesus aproveita aquele momento para ensinar. Tomé, você creu porque me viu. Mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E aí João termina o seu evangelho dizendo: Jesus fez tantas outras coisas e falou tantas outras coisas que não cabe aqui. Mas aquilo que foi escrito é para que você crê. Para que creiais em Cristo. Esse convite é para você. É para mim e para você. O convite da fé. A fé
que não tem de maneira disponível para nós as mãos feridas de Jesus, o lado traspassado de Cristo. Eles não estão disponíveis para nós. Nós não podemos dizer, Senhor, eu só vou crer se o Senhor aparecer aqui e eu de fato olhar para o Senhor. Bem-aventurados o que não viu, mas crê. Você crê? Você crê em Jesus? Você crê no Salvador? Mesmo sem nunca ter visto o seu rosto, mesmo sem nunca ter visto as suas mãos, mesmo sem não ter presenciado nenhum milagre de Jesus, mesmo sem estar na cruz do Calvário ali, como aquela multidão estava, mesmo sem ter chorado com os discípulos de Jesus a ausência do seu mestre querido, mesmo sem ter olhado para um Jesus ressurreto que está vivo, você crê? Você crê? Você crê mesmo? Se sim, você é um bem-aventurado. Não seja incrédulo, seja crente. Os fariseus do nosso texto de hoje perderam essa oportunidade. Endureceram seus corações. E nós? Você possa crer, mesmo sem ver. Porque os sinais já foram dados. Creia. E ouça o convite da fé. Seja um crente. Porque o Senhor, mesmo Deus, que operava no passado, opera hoje. Está conosco aqui no Espírito. Habita em nós. E há de cumprir a sua palavra até aquele dia em que o veremos face a face. Não precisaremos de mais nenhum sinal. Pelo contrário, que possamos fazer como Tomé, nos jogarmos aos pés de Cristo, diante de nós. Rei meu e Deus meu. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ouvir o convite à fé, reconhecendo que a fé é dom de Deus. Por isso, nosso pedido, Pai, é que o Senhor aumente a nossa fé, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, fortalecer a nossa vida, porque o Senhor conhece o nosso coração. Sabe, Pai, como nós podemos muitas vezes estar em crises de fé, podemos estar passando hoje, inclusive, por uma. Tendo dificuldades para confiar em Ti, para descansar no Senhor. Dificuldades, Pai, em se dobrar diante da Tua palavra. E eu te peço, Pai, que o Senhor haja com poder na vida dessas pessoas, Pai, para que elas tenham a fé nutrida, alimentada, fortalecida, Senhor. Nos livra da tolice de fugirmos do Senhor, mas que possamos ser crentes, homens e mulheres crentes, crentes de verdade, Senhor, não na aparência como os fariseus. Que o Senhor nos use para fortalecermos a fé uns dos outros.
que o Senhor possa sustentar o nosso coração, Pai, porque a tentação vem, a dificuldade vem, as confrontações. E que o Senhor possa nos sustentar até aquele dia em que estaremos contigo. Até lá, Senhor, nos fortalece, nos ajuda na nossa falta de fé. Te agradecemos por este culto, Senhor, te agradecemos pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor, de termos esse momento maravilhoso na tua presença. E te pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê oportunidades de viver todos os dias para a glória do Senhor, em obediência, em testemunho, em oração, na luta contra o pecado, Senhor. Abençoa a cada pessoa que está aqui, aqueles que nos visitam, abençoa as famílias aqui representadas, os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, Senhor, aqueles que estão trabalhando, os que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, passando por crises de fé. Que o Senhor também nos use, Pai, para que possamos ser instrumento na vida deles, para aquecê-los e fortalecê-los, encorajá-los. E acima de tudo, que o teu nome seja exaltado na nossa vida, Pai, na maneira como nós vivemos cada dia e toda essa semana, Pai, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Receba uma bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.